Histórico treinador da Oliveirense e tendo alcançado, nomeadamente a Final Four da Taça da Liga em 2018 pelo clube de Oliveira das Mães, Pedro Miguel fala em exclusivo à Crack's YouTube TV sobre a sua carreira e um exemplo para a nova geração de treinadores. Muito obrigado, Pedro Miguel, em primeiro lugar por ter aceito o convite para esta entrevista, pela sua disponibilidade em estar aqui no Halftime. A maior parte das pessoas conhece-o particularmente como histórico treinador da Oliveirense. Conseguiu a subida em 2017 à segunda divisão do Campeonato do Futebol Nacional aqui em Portugal e também o Final Four da Taça da Liga em 2017-2018. Mas a verdade é que também já jogou futebol e pedia para começarmos um pouco por aí. Pode-nos contar um pouco como foi a sua carreira como defesa central? Sim, boa tarde, também é um prazer estar aqui a falar contigo. Eu já comecei há muitos anos. A minha iniciação em termos esportivos foi o basquete, até em Oliveira das Meias. Depois passei para o futebol, onde fiz só os escalões de formação que havia na altura, iniciados juvenis e júniores. Eu passei de juvenil para sénior do Oliveirense. Praticamente não fiz os júniores no Oliveirense, porque fui logo integrado nos séniores. Depois acabei por fazer os júniores no Porto. E depois, enquanto profissional, representei o Oliveirense, o Feirense, o Beira-Mar e o Farense, onde acabei por terminar a minha carreira relativamente cedo, porque tive uma lesão no joelho e obrigou-me a parar. Por isso é um bocadinho o meu percurso enquanto jogador das equipas onde eu joguei, e que joguei vários anos na Primeira Liga, mas não representei assim tantas equipas. Tive 5 anos ou 6 no Feirense e voltei a estar 5 anos no Farense. Ok. No final da sua carreira como jogador, pode-me só dizer quando é que terminou a carreira como jogador? Terminei na época de 2000, é fácil de recordar porque foi 99, 2000 e por isso eu recordo-me, senão teria alguma dificuldade, mas lembro perfeitamente que terminei em maio, quando terminou o campeonato. Poderia eventualmente conseguir jogar, mas já estava a fazer muito sacrifício em termos físicos e era bastante doloroso porque tinha uma lesão no joelho e decidi terminar a carreira e iniciei a carreira no mesmo ano, civil, não desportivo, civil, a carreira de treinador como treinador adjunto no Olhanense. No Olhanense, exatamente. Depois foi subindo, como é natural, depois tornou-se treinador principal. E eu achei interessante porque um dos seus sistemas de formação mais utilizados na Oliveirense, particularmente, foi o 4-2-3-1, em que também, por vezes, podia funcionar como um 4-3-3. Sendo que hoje muitos treinadores aplicam o sistema de 3 centrais, qual é que considera a formação tática ideal? Na minha opinião, não existe formação tática ideal. A formação tática ideal muitas vezes é associada a que vence mais vezes. Não quer dizer que nós tenhamos que copiar o sistema tático A, B ou C, porque algumas vezes quando chegamos a alguns clubes temos que nos adaptar em função da realidade dos jogadores que temos à nossa disposição e aí montar o nosso sistema tático, embora possamos ter em mente o nosso modelo ideal, mas o sistema poderá ser alterado em função das características dos jogadores, porque ao ser alterado poderá ser um sistema mais vencedor do que aquele que nós tínhamos em mente projetar para aquele clube. Por isso acho que cada sistema poderá ser bom se vencer. Exatamente. Também é esse mesmo o objetivo dos treinadores, vencer. E aí associado a outra questão que eu lhe gostaria de colocar. No início da época e agora que estamos no princípio de época, fala-se muito das contratações, não é? Dos clubes. Eu gostaria de lhe perguntar, há muito esse rumor, como é que é feita a gestão de reforços no plantel? Há encomendas, como se diz, dos treinadores? Não, o ideal, ou pelo menos aquilo que eu gosto, ou gostaria, quando se começa uma época nova num clube novo, e somos nós a chegar, o planeamento dos reforços ser de acordo com o que a equipa técnica apresenta em termos de jogadores à direção e depois em termos de poderio financeiro, a direção poder escolher o máximo de jogadores daqueles que o treinador indicou. Mas cada vez mais os jogadores são gestores de recursos humanos e temos que nos adaptar aos jogadores que os clubes têm ou que muitas vezes as SADs impõem
aos treinadores, e os treinadores têm que trabalhar esses jogadores, tirar o máximo de rendimento, e algumas vezes não são escolhas dos treinadores, são escolhas da SAD, mas eu continuo a preferir indicar os jogadores, e a SAD ou os clubes ou o presidente do clube dar esses jogadores para que nós possamos trabalhar, que até acho que inclui mais responsabilidade na equipa técnica. Um jogador sendo indicado por mim e depois não render é diferente de um jogador ter vindo pela SAD, pelo presidente do clube. Por isso acho que para incutir ainda mais responsabilidade é preferível o treinador indicar e a direção conseguir concretizar ou realizar esses objetivos, que são contratar esses jogadores. Exatamente. A única função do treinador é indicar. Lá está, não é? É indicar, e temos que indicar 2, 3 jogadores por posição, porque algumas vezes nós indicamos o jogador A, o jogador B, e poderá não entrar o jogador A ou o jogador B nesse clube, e vir um ou outro jogador que não era a primeira escolha, é uma terceira escolha. Exatamente. Depois também chega uma fase da época, que é chamada, é o meio da época, janeiro, que chega aí também uma batalha de decisões. Pelo rendimento apresentado na primeira parte da época, por vezes o rendimento de um jogador alicia a contratação de outro. Como é que é feita também a gestão nesse meio? Quando um jogador sai, é encontrado logo um jogador, normalmente um substituto dentro do plantel, já se vai preparando durante a primeira parte da época, ou também como é que é feita? É indicado um substituto? Assim, depende dos clubes onde estamos a trabalhar. Há clubes que têm uma equipa B, e aí o recrutamento poderá ser feito através dessa equipa B. Normalmente, eu pessoalmente não gosto muito de mexer durante a época. Quando se mexe muito é sinal que o planeamento não foi bem feito. Gosto muito, e acho que o ideal é fazer um bom planeamento, e depois só em caso de uma lesão, em caso de uma venda de um jogador, em caso de um jogador não estar a render isto ou aquilo, e nós dentro do grupo de trabalho fazemos uma reunião e depois chegamos à conclusão de todos, quando eu digo todos é a equipa técnica, a direção, que é preciso o jogador A, B ou C, e aí ir ao mercado e contratar esse jogador dentro de um scouting que é feito, e dentro, logicamente, que manda no futebol é o dinheiro. Muitas vezes a gente pode pensar no jogador A e não temos orçamento para esse jogador, e teremos que ir buscar o jogador B, ou o jogador C, ou muitas vezes o jogador D, e é assim que é feito, é avaliar, mas eu acho que eu costumo apelidar o mercado de janeiro um mercado de desespero, para o bem e para o mal. É quando as coisas não estão a correr bem, vai-se buscar muitos jogadores, o que é mau, porque é sinal que as coisas não estão a correr bem. Quando as coisas correm naturalmente, poderá-se buscar um ou dois jogadores máximo, ou por a saída de um jogador, ou muitas vezes por a lesão de um jogador que nos obriga a ir ao mercado. Exatamente. Isso está ligado, consequentemente, à gestão dos resultados, também à responsabilidade que o treinador tem, porque é no fundo o treinador que está responsável pela equipa, ele que orienta, prepara as equipas para cada um dos jogos. E eu gostaria de lhe perguntar também como é que é feita essa gestão emocional, e como é que essa gestão emocional que fez ao longo da carreira o ajudou a manter a postura e a lutar até ao fim dos campeonatos e dos títulos? Porque é assim, isto tem muito a ver também com a nossa maneira de ser. Eu, enquanto jogador, nunca fui um jogador muito eufórico nas vitórias, também nunca fui um jogador muito triste nas derrotas. Procurava sempre ter um equilíbrio, e foi esse equilíbrio que procurei transportar enquanto treinador. Enquanto jogador, muitas vezes era um líder no balneário, sempre fui um dos capitães quase por onde passei, exceto pelo Beira-Mar, que só tive um ano. No Farense cheguei a ser um dos capitães, e por isso vinham em mim qualidades para tal, e essas qualidades que eu penso que tinha enquanto líder, para falar com os meus colegas na altura, jogadores, aqueles que estavam mais tristes, aqueles que estavam mais eufóricos, mantemos ali sempre um equilíbrio. Eu transportei isso para o treinador Pedro Miguel. Não é mais do que era aos 20 e tal anos, é o que sou nesta altura, sempre uma pessoa equilibrada. Naturalmente o sentimento é diferente. Uma vitória nós temos um sentimento de alegria, e na derrota temos que sentir a derrota e temos que estar tristes, mas nunca perdermos o nosso caminho e o nosso rumo,
só porque as coisas não estão a correr bem, ou nos deixarmos influenciar por este e por aquele, por redes sociais, por direção, por adeptos, porque aí começamos a ficar baralhados e o caminho pode ser penoso. Por isso, manter sempre o equilíbrio emocional é fundamental, não só enquanto treinador, como na vida. Nós temos sempre um equilíbrio emocional. Quando as coisas não correm bem, nós temos que manter a calma e pensar que há sempre uma solução e vamos à procura da melhor solução. Exatamente, até porque isso por vezes até pode influenciar o comportamento do jogador. Não é? Nós somos a cara, muitas vezes nós vamos tristes para os treinos ou em viagem ou quando chegamos podemos estar menos bem, mas quando estamos à frente deles temos que ter sempre uma cara alegre e fazer com que eles acreditem que o nosso caminho vai ser de sucesso. Não é por perder 3 pontos que está tudo mal, como não é por ganharmos 3 pontos que está tudo bem. É sempre o equilíbrio que é fundamental. Exatamente. Sempre orientou equipas em Portugal, apesar de tudo sempre orientou equipas em Portugal, você falou do Oliveirense, do Olhanense, é adjunto, é do Feirense. Sente que lhe faz falta uma passagem internacional, até porque isso por vezes dá outra experiência aos treinadores, outra atmosfera noutros países? Eu gostava, enquanto jogador não vivenciei uma experiência dessas, tive quase, mas não aconteceu. Já poderia ter treinado no estrangeiro, mas também não aconteceu porque umas vezes eu não quis, outras vezes acabou por não chegarmos a acordo. Ainda o ano passado estive muito próximo de emigrar por 2 vezes, mas divergências financeiras fizeram com que o acordo falhasse. O mesmo clube do estrangeiro, por 2 ocasiões diferentes, acabou por entrar em contato comigo, mas também em termos financeiros não chegamos a acordo e eu acabei por não sair. Mas acredito que isso vai acontecer a qualquer momento. Exatamente. Fala-se muito, agora é um tema da atualidade, muitos treinadores que estão aí para o estrangeiro, nomeadamente para uma certa zona do mundo, para a Arábia Saudita. E há uma nova geração de treinadores a chegar. Muita experiência tem de ser também partilhada com eles. Como é que encara esta nova geração de treinadores, que vem com novas ideias, mais frescura até, e que conselhos lhes dá? Não dou conselhos, eu dou conselhos para serem sempre pessoas equilibradas, para irem sempre pela sua cabeça e não por a cabeça das outras pessoas, principalmente quando as coisas não correm bem, não perderem o tal equilíbrio emocional, os possam levar a tomar decisões que depois das quais se possam arrepender, porque o futebol é um desporto que a gente pode estar só um mês no clube, se tivermos 4 derrotas estamos na porta da saída, mas se tivermos que sair, que a gente saia sempre pela nossa cabeça e porque ou deixámos influenciar por este ou por aquela pessoa e tomámos decisões que não eram da nossa mente e depois acabamos por sair e ficamos chateados. E nós, quando tivermos que sair de um clube, terá que ser sempre pela nossa cabeça, pelas nossas ideias, e as coisas não resultaram porque não resultaram. Nós temos os melhores treinadores, já vimos o Mourinho a ser despedido, já vimos todos os treinadores praticamente a ser despedidos. Apesar de ter conquistado muitas coisas, Ligas dos Campeões. Claro, etc, mas foi despedido e vai ser despedido. O único que parece que não foi é o Guardiola, pronto, porque tem os melhores jogadores do mundo e é de facto um grande treinador. Não sei se é o número 1, mas é um dos melhores, como é evidente. Mas que sejam humildes e que o caminho é difícil, é penoso. Ser treinador de futebol não é fácil, ao contrário do que as pessoas pensam, porque o futebol é paixão e muitas vezes as pessoas não são tão racionais a tomar as suas decisões. Às vezes perde-se 2 jogos ou 3 e já está tudo mal. E nós temos um exemplo que estamos agora aqui a gravar do Abel, que está no Palmeiras, que já não ganha uns jogos e já começam a pôr em causa muita coisa. Por isso, o futebol é momento para os treinadores, para os jogadores também, mas que saibam estar e que vão sempre pelas suas ideias. É o conselho que eu deixo. Vão sempre pelas suas ideias e que não se deixem influenciar por terceiros. Exatamente. No fundo, ter um perfil, porque é também isso. Os clubes, quando vão à procura de um treinador, é isso que vem. Como é que encaixar o perfil numa equipa? Ter personalidade, acima de tudo, ter uma personalidade para tomar as decisões. E se as coisas correrem mal, tem que assumir as decisões que nós tomamos,
E nós às vezes tomamos decisões das quais nos arrependemos passado 5, 10 minutos. Fazemos às vezes uma substituição e depois dizemos porque é que eu meti este e não meti aquele, mas já está feito. O futebol não é o basquete de poder entrar e sair rapidamente. Por isso nós às vezes é difícil tomar decisões, mas também somos pagos para tomar decisões e por isso temos que tomar decisão. É melhor tomar uma má decisão que não tomar uma decisão. Exatamente. Isso também é algo que se vai ganhando conforme a responsabilidade, a experiência, isso vai dando essas qualidades aos treinadores. Claro que sim, eles vão aprender, vão ver que se calhar as coisas muitas vezes não são como eles pensam. Os jogadores é o melhor do futebol, como eu digo, mas também às vezes não são tão fáceis de lidar como a gente pensa. Cada um tem a sua cabeça, a sua personalidade, a sua maneira de ser é diferente, feitios difíceis em que nós temos que saber lidar e por isso vai ser uma aprendizagem que eles vão fazer quando estão no seu início. Exatamente. Pedro Miguel, eu agradeço-lhe muito também por ter dado o seu testemunho pessoal, porque isso é bom, é a experiência de outros que nos dá a sensatez para crescer e isso vai trazer também uma melhor atmosfera a este desporto tão bonito. Última pergunta, cá em Portugal, qual é o sentimento de ter chegado particularmente, foi uma grande fase na Oliveirense, quando chegou à Final Four da Taça da Liga, que trabalho tem de ser feito de antes e qual foi o seu sentimento a chegar a essa fase da competição? Sim, nós no Oliveirense tivemos aqui um percurso que foi do melhor, porque nós subimos 2 vezes no Oliveirense, uma vez fomos campeões nacionais, fomos à Final Four e fomos à meia-final também da Taça de Portugal, em que perdemos em Coimbra por 1-0 e depois empatamos na Feira 2-2 com a Académica. Por isso, é um trabalho que é feito, é um trabalho longo, que foi feito para trás, em que as pessoas acreditavam em nós, no trabalho que estávamos a fazer e a desenvolver, que não havia muitas mudanças, havia um trabalho de continuidade e normalmente quando há um trabalho de continuidade e se acredita nas pessoas que estão à frente do clube, não só diretores, mas também os treinadores e os jogadores, depois não havendo muitas mudanças é natural que os resultados possam aparecer. E foi o que aconteceu naturalmente. Penso que aconteceu naturalmente. Nós fizemos uma campanha brilhante na taça em que chegamos às meias finais e tivemos muito próximo de chegar ao Jamor. E na Final Four também tivemos um jogo brilhante com a Vitória de Setúbal. Fomos claramente a melhor equipa e não conseguimos chegar à final. Por isso estivemos perto de 2 finais. O clube connosco esteve sempre na segunda liga, nunca desceu. Por isso, e quando tive que saí porque a SAD assim o entendeu. Eu também entendi que era um momento de sair e por isso só desejo um maior sucesso já à minha Desportiva Oliveirense, como é evidente. Exatamente, e nós valorizamos-lo muito por tudo o que fez também pelo clube daqui da Oliveira das Meias. E agradeço-lhe muito mais uma vez pela sua disponibilidade a conceder esta entrevista e desejo muito sucesso também para o resto da sua carreira, que possa também contribuir para o seu crescimento pessoal e também de outros jogadores, porque é mesmo esse o trabalho de um treinador, evoluir os jogadores. É fazer evoluir, é ter resultados acima de tudo e que tu também que estás no início possas ter uma carreira brilhante, seja no jornalismo ou noutra coisa, na atividade que mais gostes. Muito obrigado.